Descobri o segredo do meu vizinho e me arrependi. Você já teve aquele tipo de vizinho estranho? Não tô falando de alguém barulhento ou inconveniente. Tô falando de alguém errado. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu me mudei para um apartamento pequeno há cerca de um ano. Nada luxuoso, mas confortável o suficiente. O prédio era antigo, daqueles com paredes finas e corredores silenciosos demais à noite. No começo, tudo parecia normal. Até eu começar a reparar no apartamento ao lado do meu. O vizinho, eu quase nunca via. Sério. Tipo, nunca mesmo. Mas eu ouvia. Sempre no mesmo horário. Por volta das 2h30 da madrugada. Primeiro, eram passos. Lentos. Arrastados. Indo de um lado pro outro. Eu até pensei, ok, talvez seja alguém com insônia. Mas aí, começaram os sons. Não eram conversas, não era televisão. Era como se ele estivesse falando sozinho, sussurrando. E não era em português. No começo, eu ignorei. Afinal, cada um tem sua vida. Só que isso acontecia toda noite, sem falhar. E quanto mais eu prestava atenção, mais estranho ficava, porque às vezes parecia que tinha outra voz respondendo, mas eu só ouvia um par de passos. Uma noite eu não aguentei. Levantei da cama, fui até a parede e fiquei ouvindo. Eu sei, parece invasivo, mas você também faria isso. Os sussurros estavam mais altos dessa vez. E eu juro, eu conseguia distinguir emoção. Parecia uma discussão, uma voz calma e outra irritada. Só que ambas vinham do mesmo lugar. No dia seguinte, decidi perguntar pro porteiro. Tentei agir normal. Ei, o cara do apartamento ao lado, ele mora sozinho? O porteiro olhou pra mim por uns segundos e respondeu. Desde sempre. Aquilo ficou na minha cabeça. Porque, se ele mora sozinho, com quem ele estava falando? Alguns dias se passaram e eu comecei a reparar em outra coisa. O lixo. Sim, o lixo dele. Toda noite, exatamente às 3h15, um saco aparecia no corredor. Sempre bem fechado, sempre pesado. E sempre com um cheiro estranho. Não era comida estragada. Era metálico. Uma madrugada, eu tomei uma decisão idiota. Esperei o horário. 2h30, os passos começaram. Os sussurros também. Meu coração já estava acelerado. 3h10, silêncio. 13h15, eu ouvi a porta abrindo. Fiquei olhando pelo olho mágico e vi ele pela primeira vez. Ele era normal. Isso que me assustou mais. Nada de estranho na aparência, nada de assustador. Só um cara comum. Ele colocou o saco de lixo no corredor, olhou para os lados e voltou para dentro. Assim que ele fechou a porta, eu saí. Devagar. Meu coração parecia que ia explodir. Eu sei. Não devia ter feito isso, mas fiz. Peguei o saco de lixo dele e levei para dentro do meu apartamento. Fiquei alguns minutos só olhando, pensando se eu realmente queria abrir aquilo. Mas a curiosidade venceu. Peguei uma faca e rasguei o saco. No começo, parecia normal. Restos de comida, papéis, embalagens. Até que eu vi. Fotos. Dezenas delas. Fotos minhas. Eu congelei. Eram fotos minhas. Dentro do meu apartamento. Algumas eu estava dormindo. Outras, usando o celular. Uma, eu estava olhando pela janela. Todas tiradas. De dentro da minha casa. Minhas mãos começaram a tremer. Eu não sabia o que fazer. Como isso era possível? Até que eu percebi outra coisa. As fotos não eram recentes. Algumas eram de dias em que eu tinha certeza que estava sozinho. Ou pelo menos, eu achava que estava. Eu não pensei duas vezes, juntei tudo, joguei de volta no saco e fui direto para a porta dele. Eu estava com medo, mas também estava com raiva. Bati. Nada. Bati mais forte. Silêncio. Então, a porta abriu. Devagar. E ele apareceu, com um sorriso. Você não devia ter aberto aquilo. Eu fiquei sem reação, não sabia o que dizer. Só perguntei. Como você tirou essas fotos? Ele inclinou a cabeça e respondeu. Eu não tirei. Naquele momento, eu senti um frio no corpo inteiro. Porque, se não foi ele, quem foi? Eu comecei a recuar. Ele deu um passo para frente. E então disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele não gosta quando você mexe nas coisas dele. Ele... Quem? E foi aí que eu ouvi. Vindo de dentro do apartamento dele. Os mesmos passos. Lentos. Arrastados. E dessa vez, não estavam sozinhos.
A porta atrás dele começou a abrir mais, devagar, como se alguém estivesse empurrando por dentro. Eu não esperei, virei e corri. Corri como nunca corri na vida. Entrei no meu apartamento, tranquei tudo. Porta, janelas, tudo. E naquela noite, os passos não vieram da parede, vieram do meu teto. Eu me mudei no dia seguinte, nunca mais voltei lá. Nunca mais vi aquele homem, mas às vezes, quando eu acordo no meio da noite, eu ainda escuto passos, lentos, arrastados. E sempre, às 2h30 da madrugada. Ah,